engraçado que quando eu pedi demissão da agência, eu tinha uma chefe na época que já me conhecia um pouquinho. E aí eu saí, fui viajar pros Lençóis Maranhenses. E voltei toda bronzeada, toda linda de morrer. Ela falou, Cíntia, na hora que eu vi você entrar pela porta, eu tive a certeza absoluta. A agência não faz bem pra Cíntia. Porque, olha, são pessoas completamente diferentes. E ali eu tive a certeza, a Cíntia vai pedir demissão. Oi, eu sou a Cíntia e sou chefe de cozinha da Mills Food Store. Eu nunca vi trabalho só como trabalho para pagar minha conta. Então, por mais, por exemplo, que eu estivesse numa outra área da publicidade, eu sempre tenho que botar um foco para ir seguindo a paixão. O que aconteceu é que estressou. Qualquer job que me passava me dava uma irritação. Então, tem esse negócio pra fazer. Eu falava, mesmo que bosta de trabalho, sabe? Por que eu tenho que fazer isso? Eu não quero fazer isso. Então, acho que o mau humor pra quando eu recebi um job foi o primeiro sintoma. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada aqui, isso não pode acontecer. E aí fiquei pensando, o que eu fazia quando eu era criança que ninguém me julgava, sabe? Que era uma decisão muito fácil. Então tem criança que gosta de ler livro, tem criança que gosta de desenhar. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era novinha era brincar de comida, sabe? Brincar de comida não, fazer comida. Então meus presentes eram sempre, quero um pipoqueiro, um liquidificador, eu quero uma panela XPTO. E eu olhei e falei, gente, acho que isso faz um pouco parte da minha essência, né? E aí eu comecei, já cozinhava muito em casa e falei, é isso que eu quero fazer, eu vou cozinhar. E, enfim, abandonei a publicidade. E fui seguir um pouco a carreira, estudar, fazer estágio, viajar, pesquisar, enfim. Passei por um grande processo de imersão mesmo, vendo receitas, testando, comprei muito ingrediente para começar a trabalhar, ganhar velocidade, ter familiaridade em casa. Então passei um grande período aí conflituoso de dona de casa, que recebia o marido em casa. E, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Meu Deus, meu marido tá voltando do trabalho, eu tô aqui cozinhando. E aí você que era, até certo ponto, a mulher independente, de repente você vira, tipo, a madame, né? Porque aí teu marido começa a te bancar, e aí, querendo ou não, tem gente que começa a fazer as piadinhas com isso, e aí ao mesmo tempo você tem que estar muito bem resolvido pra falar, mas tudo bem, gente, um dia se precisar virar, vai virar, eu vou sustentar ele se ele quiser virar também, sabe? Acho justo isso. A minha preocupação sempre foi mais moral do que prática exatamente, mais moral, tipo, puta, mas ele vai pagar tudo? A gente sempre dividiu conta. Como que agora ele vai pagar tudo, sabe? Então foi muito, muito difícil. Para quem quer mudar, é essencial você ter uma pessoa que te apoie. Pode ser o marido, pode ser a mãe, o pai, o tio, amigos, primos, não importa. Para quem tá sozinho, tomar essa decisão é muito pior. Inclusive eu tenho que tomar muito cuidado, que muita gente vem falar, Cíntia, e aí, você acha que eu faço? E a minha primeira tendência é falar, sai do seu trabalho, vai ser feliz, vai fazer o que você gosta. E depois, do outro lado, eu tenho que falar, calma, Cíntia, não é assim, você não pode falar para as pessoas saírem do trabalho. Não necessariamente tem o mesmo apoio que você tem, ou então tem estrutura emocional que você tem para conseguir lidar com isso, sabe? Então foi muito conflituante, assim, porque acho que o processo mesmo de entender, esse processo de imersão, de entender onde você quer chegar, o que você quer fazer, não pode ser um processo cheio de atividades ali, porque senão você perde e vai seguir a crista natural, né? Se eu ficar só me enfiando em restaurante, eu vou para o restaurante, acabou, vou fazer minha carreira. Então, acho que tem esse processinho de casulinho de entender. Então, foi isso, mais ou menos. Mas foi incrível, assim, foi uma decisão muito boa. Quando você tem um negócio, você vai nas suas crenças. Isso aqui eu acho que é o grande desafio de quem muda uma área, que é testar o que você acredita, né? Mas como eu tinha decidido não trabalhar com restaurante, porque eu não queria esse ritmo de restaurante sair 2 da manhã, eu queria achar um segmento diferente, que eu pudesse sair à tarde, ter que resolver minhas coisas, fazer o tipo da produção com calma, que eu acho gostoso. Aí surgiu a ideia da loja. Integrou uma comida um pouco mais diferente, com a praticidade, para pessoas que não têm tempo, e uma loja mais descoladinha para presentear.
E eu acho que uma das principais coisas que a gente tem é que, além de ser uma comida diferente, ela é muito artesanal. Porque a coisa mais importante é você saber que tem uma pessoa cuidando da comida, não é uma máquina que está fazendo a sua comida, né? Então, ser bem esse processo cuidadoso, que é como uma pessoa comeria em casa. Acho que a parte do fazer um negócio bom, que a gente acredita, é isso, que você curte todo o processo, sabe? Eu amo falar com os meus fornecedores, adoro ir pra cozinha, porque tem a equipe lá na cozinha. Gosto de descer e falar com os clientes. Então não tem nenhuma parte que me desagrade, nem que eu goste mais. Eu acho que o bom é curtir tudo mesmo. O mercado sempre tem espaço para bons profissionais. E se você se dedica, ele vai ter espaço. Ah, tá saturado o mercado de publicidade. Mas se você for bom, você vai ter espaço nele. Ah, restaurante está saturado. Tá saturado, tá. Mas se você for bom, você vai ter espaço nesse mercado. Quando você passa assim, a vida toda para trabalhar, gente, você tem que trabalhar com coisa que toca o seu coração. Tenta, a vida é uma só.